Bom dia. Oh, glória. Vamos orar nesse domingo glorioso, né, Vera? Domingo maravilhoso. É muito bom saber que quando estamos juntos, existe uma unção específica conosco, dos nossos chamados. Então, a unção do teu chamado, com a unção do meu chamado, as coisas começam a mudar. Isso é força no corpo de Cristo. Então, vamos agradecer a Deus, porque Ele é justo, Ele é fiel. Se tiver irmãos que estão enfrentando dificuldades nesta manhã, coloca teu irmão na tua oração. Porque Deus opera poderosamente por meio de nós. Pai, nós te damos louvor nessa manhã. Nosso coração tem gratidão. Nós temos contentamento. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Ao Senhor damos a honra, ao Senhor damos toda a glória de toda a manifestação do teu poder no nosso meio. Eu não sei o que os meus irmãos estão enfrentando, mas a tua palavra é tão clara. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Nessa manhã, Pai, obrigada pelos nossos corações abertos para receber a tua palavra. Que todos que estiverem comigo nessa manhã sejam poderosamente tocados com palavra de revelação, com entendimento, que a necessidade de cada um seja suprida em Cristo. Cada um que está comigo nessa manhã seja abençoado, tenha a mente renovada, a mente fortalecida pela tua palavra maravilhosa, Pai. A tua mão não é curta para que não possa nos alcançar nessa manhã e nos tirar de qualquer dificuldade. É o Senhor a nossa força nessa manhã, é o Senhor a nossa cura, é o Senhor o nosso milagre. Muito obrigada, Pai, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Obrigada pela manifestação de cura no nosso meio, da tua provisão no nosso meio. Muito obrigada, Senhor. A tua mão está alcançando aquilo que nós não podemos alcançar. Que haja renovo em nós nessa manhã, que a nossa mente seja, Pai, tocada nessa manhã, que possamos ter uma revelação, entendimento verdadeiro de quem nos tornamos em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos sara, que nos cura. Ele é o nosso provedor. O nosso coração tem gratidão nessa manhã. Jesus, tu és o nosso provedor. Tu és aquele que nos abençoa. Tu és o abençoador. O Senhor está conosco. Obrigada por essa manhã abençoada. Obrigada pela manifestação de cura, Pai, no nosso corpo nessa manhã. Obrigada pela nossa mente restaurada nessa manhã. O nosso coração tem gratidão, Pai. Nós te louvamos, te adoramos. Santo é o teu nome, Pai. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar nessa manhã lendo Jeremias. Vamos reforçar alguns pontos importantes de quem nos tornamos em Cristo. Jeremias 29, 11. Nós temos que guardar no nosso coração a palavra de Deus, ela é a verdade. Como que nós vamos vencer as circunstâncias ao nosso redor? Com a palavra do nosso Pai. Às vezes, nós temos uma fé muito filosófica e não dá fruto, não funciona. Palavra tem que estar bem firmada no seu íntimo. Para isso, você precisa passar tempo com essa palavra. Como que você vai confrontar Satanás, dizendo para ele, está escrito, diabo. Deus diz assim, diabo, se você não sabe o que Deus diz. Se você não compreende que Deus é por você. Se você ainda não entendeu que aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo.
O mundo, ele é injusto. Nascemos em um mundo injusto. Então, isso é fato, não tem como mudar. O mundo no qual nascemos é injusto. E ele é um mundo que gosta de julgar. Só que a Bíblia diz que Jesus não veio julgar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está julgado. Quando você olha lá em Gênesis, com bastante calma, eu gosto de voltar em Gênesis, porque lá é a origem de tudo. Adão, ele foi criado justo. Significa justiça, significa que ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele era filho de Deus. Isso se perdeu, ficou tudo injusto, porque ele desobedeceu, porque ele andou mais pelos seus próprios sentimentos e não acreditou, não confiou na palavra de Deus. Então você percebe que a mesma estratégia que Satanás usou para enganar Eva, ele usa até hoje. Ele faz com que a verdade de Deus se torne mentira, ele usa de engano. Ele diz, não é bem assim não que Deus está falando. Ah, não é bem assim, para você não é bem assim. Só que não é real. O que Deus faz para um, faz para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus curou no passado? Curou. Ele cura hoje? Cura. Mas quem vai dar crédito à palavra? Quem vai colocar essa palavra e carimbar no seu íntimo? Nós temos que entender isso. Tudo depende do teu relacionamento hoje com teu Pai Celestial. Uma das artimanhas que Satanás usa é que você não merece, que você... ele entra com autocondenação, dizendo, Deus não vai fazer para você, quem é você? Só que não é assim. Por isso você tem que olhar a palavra. Jeremias 29:11 está escrito assim, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para te dar um futuro glorioso que você deseja. Todos nós desejamos um futuro glorioso. Mas quem nos dá isso? Nosso Pai Celestial. Ele dá isso gratuitamente, ele tem pensamentos bons. Então Deus não quer que você sofra. Deus não quer te ver doente, fracassado financeiramente. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento é maligno. Deus quer que você prospere em tudo que você faz. Mas para isso você tem que andar exatamente na palavra dele, falando como ele fala, pensando como ele pensa. Vamos pegar Oséias, capítulo 4 de Oséias. Versículo 6. Oséias. Satanás, ele governa pela ignorância. É na ignorância que ele forma uma base contra nós. Por isso que Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você não tem o conhecimento de que Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Você desconhece que Deus é por você. Você desconhece que Deus quer que você tenha um futuro glorioso. E se você não tem essa base bem firmada em você, o diabo sutilmente vai entrar com situações e circunstâncias e vai mostrar para você que você não merece, que você é indigno, e você vai entrar em autocondenação. Só que Deus é um Deus justo e você foi justificado nele. Então, quando você entende que Satanás governa pela ignorância, quando você entende que você precisa conhecer o coração de Deus, saber que Deus não te deixou abandonado. Lá no Jardim do Éden, ele mostrou tudo para nós, o caminho de volta. Jesus não veio trazer uma religião para a terra. Jesus veio fazer com que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Então, o relacionamento de intimidade é a nossa força hoje. Não existe fórmula. Existe um relacionamento. Cada um de nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o nosso Pai Celestial. Entrando com intrepidez diante dele, no trono da graça. Porque fomos feitos justos, somos justificados
Quando você lê aqui, olha, o meu povo está sendo destruído, Oséias 4, 6, porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. Conhecimento é luz. Quando a luz chega, você enxerga tudo. Satanás é trevas, é ignorância. Satanás, ele age por meio da ignorância, do engano. Deus não é assim. Deus é luz. Deus é paz. Vamos ver como que Jesus combateu. Você já conhece essa passagem, mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, porque do mesmo jeito que Jesus combateu Satanás, dizendo, está escrito. Quando Jesus disse para Satanás, está escrito, Satanás também respondeu, está escrito. Qual a diferença entre o escrito, que Jesus disse, está escrito, Satanás, e o está escrito de Satanás? Jesus falou, está escrito, Satanás. Satanás respondeu, também está escrito, Jesus. Qual é a diferença entre o está escrito que Jesus disse? Está na autoridade que Jesus usava, na fé. A fé te dá uma autoridade. Satanás não tem essa autoridade. É por isso que não adianta você confessar palavras sem a autoridade da fé, sem o amadurecimento, sem o crescimento, sem o entendimento. Repetir coisas vãs. Jesus não repetia uma coisa vã, ele sabia do que ele falava. Agora Satanás falou, você pegou na Bíblia? Eu também sei onde está na Bíblia. Eu também sei o que Deus falou. Satanás conhece a Bíblia em todas as línguas da terra. Ele cita para você. Qualquer idioma. Só que é diferente. Jesus afirmou com autoridade de fé a verdade que já está estabelecida. Agora, Satanás somente repetia uma palavra. Só isso. Ele só repetia. Ele não entende, ele não tem revelação. Palavra não funciona na boca de Satanás. Palavra não funciona na boca do incrédulo. Por isso que passar tempo com Deus, você tem que investir no teu relacionamento pessoal. Porque se você investe no teu relacionamento pessoal com Deus, você vai pensar como Deus pensa e agir como Deus age. Não é só falar. Vamos para Mateus 4. Jesus afirmava com autoridade de fé. Mateus 4. Vamos pegar do versículo 1. Comece a entender que a palavra de Deus, ela é a verdade, a única verdade, sobre toda circunstância. Qualquer situação. Qualquer situação que você está enfrentando, existe a verdade da palavra de Deus. E ela é única. Então, isso funciona para todas as pessoas. Aquele que crê, qualquer um que crê, ele fala, ele diz para a montanha. Em todo o tempo, não importa em que época. A palavra é a verdade. Então, se você aprende a olhar as circunstâncias adversas com os olhos de Deus, Satanás tem que ceder. Ele sai. Mas isso é um treinamento, é a mente sendo renovada, a sua mente espiritual. Por isso que orar em línguas é importante, é de espírito para espírito. Espírito Santo não fala na sua alma natural com o homem natural. Não entende Espírito Santo, o homem natural. Ele fala no homem espiritual, nascido de novo. A nossa mente natural não entende as coisas de Deus, não compreende. Pode repetir, mas não entende. É longe, é vazio, é vão. Mas para você e para mim que nascemos de novo, e quando você entende que quando você está lá orando no Espírito Santo, é o Espírito de Deus transferindo a verdade para o teu homem interior, para a tua mente espiritual.
é formando uma base real, verdadeira. Porque não é só nascer de novo, nós temos que crescer na nossa salvação. E Deus quer que você cresça, porque no crescimento, o crescimento traz o quê? Responsabilidades. Compara com teu filho. Você que é pai. Eles eram pequenos, tinham uma responsabilidade, eram irresponsáveis, você que tomava conta deles. Eles começaram a crescer e começaram a ser responsáveis. Responsáveis para limpar o quarto, para levar as coisas no lixo, responsáveis em tomar um banho, em escovar um dente. Você foi dando responsabilidades, mas você foi treinando, ensinando gradualmente. E hoje eles estão adultos e têm responsabilidades de adulto, você cobra, você pode cobrar deles. Como você pode cobrar uma responsabilidade de uma criança de 3 aninhos, que nem sabe discernir o direito do esquerdo? Só se você for louco. Mas uma pessoa de 18 anos, ela tem toda a condição de responder legalmente. E todo pai ensina seu filho, olha, você vai chegar aos 18 anos, você vai responder legalmente diante das coisas? Eu não vou mais responder por você, você é responsável. Se você fizer coisas erradas, você vai ter que responder legalmente. Você cresceu, meu filho? Você amadureceu? Por isso que existe uma grande responsabilidade nos pais de ensinarem os seus filhos. E hoje nós vemos, infelizmente, os jovens, as crianças, deixadas à própria sorte, porque são ensinadas, o cérebro delas, eu vi uma reportagem que hoje as crianças que nascem estão se tornando, o QI delas está sendo muito inferior ao QI de uma criança de 30 anos atrás, porque ela é exposta, o cérebro é exposto a estímulos o tempo todo, do celular, das redes sociais, estímulos que não são próprios para elas receberem, está emburrecendo as crianças. As crianças não sabem mais, não tem mais descanso a mente delas para aprender, para escolher, para crescer saudável. Aliás, falar em escolher, uma criança de 3 anos não tem poder de escolha. É injusto você fazer ela escolher. Você escolhe por ela. Isso é uma coisa erradíssima que os pais fazem. O que você escolhe, meu filho? Você escolhe por ele. Ele não tem poder de escolha. Você escolhe o que vai vestir, você escolhe o que vai comer, você escolhe tudo. Não é hora dele escolher. Ele vai ter o tempo de escolha, mas não é agora. Nós temos que trazer de volta os princípios verdadeiros e praticá-los. Mas nessa manhã eu quero que você compreenda que você pode passar tempo com o seu Pai Celestial, investir nesse relacionamento e aprender a destruir qualquer tipo de circunstâncias com a confissão da verdade nos teus lábios, não só falando, mas se comportando segundo aquela verdade. Então, olha só, Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava pronto. Quando houve todo aquele ataque na vida de Jó estava pronto para vencer, para sair daquela situação. Deus não é irresponsável. Jó sofreu tudo aquilo porque ele queria mais de Deus. Ele começou a entender, eu quero mais conhecimento, eu quero sair dessa redoma, eu quero avançar mais em Deus. E é óbvio, quando você quer avançar mais em Deus, vai ter resistências no mundo espiritual, porque o diabo tem medo de você. Ele tem medo da verdade, aliás, da verdade em você. É isso que ele tem medo. Ele tem medo que você cresça nessa verdade. Ele tem medo que você amadureça e comece a exercer responsabilidades. E você vai avançando e vai o quê? Ocupando o território dele. Porque é você que faz resistência contra o inferno, não é o contrário.
É você que vem empurrando o inferno. É você que resiste a ele com a verdade. Ele é o pai da mentira. O cenário ao redor que ele monta é mentiroso. Ele usa o que? As nossas emoções quebradas. Não é por merecimento. Você recebe de Deus porque ele te ama. Você recebe de Deus gratuitamente. Tudo que você recebe de Deus é de graça. Não tem preço. É impagável. Eu não tenho que fazer coisas para receber de Deus. Ele já me deu. É que nem você olhar de novo um bebê. Está no ventre da mãe, crescendo. E a mãe já preparou o quarto, a roupa, o sapato. Tem tudo. Quando ele nasce, está tudo preparado. Deus preparou tudo para você e para mim por meio de Cristo. Eu não tenho que fazer nada para Deus. É Ele que quer fazer por meio da minha vida. Por isso que a Rita tem que morrer todo dia. Para Deus que está em mim sair de mim e fazer o que Ele quer fazer. Não sou eu. Eu não tenho que fazer coisas para Deus. É a religião que empurra você para fazer coisas para Deus. E você sempre, ela diz para você que você sempre faz pouco. Eu não tenho que fazer nada para ser curada, Ele já me curou. Eu só tenho que aceitar isso pela graça dEle. Eu não tenho que fazer nada para Ele me prosperar, Ele já me prosperou em Cristo. Eu só tenho que andar nessa verdade, porque Ele é um Deus bom para mim. Ele quer o quê? Que eu faça exatamente o que Maria fez, aos pés de Cristo. Ouvindo a instrução, aprendendo. Porque tudo que Deus manda você fazer, Ele é responsável. Nenhum soldado vai à guerra por conta própria. Pensa comigo, o soldado fica lá pensando nas estratégias? Não, o soldado só obedece, ele tem que estar sempre pronto. Ao soar da trombeta, ele já acorda, já levanta, inimigo, ele já sabe o que tem que se fazer. Ele é treinado para obedecer ordens. Ele confia que aquele que está mandando as ordens para ele, está mandando porque quer vencer a guerra. Ninguém quer perder a guerra. Todo mundo quer vencer. Então, Jesus é o nosso general e recebemos ordens dele. Você avança e tudo vem dele para você. Em todos os aspectos. É Ele que mantém você aqui. O céu é responsável por você na terra. Comece a pensar sobre isso. Do céu vem tudo para você. Todo o suprimento necessário para você vencer. Inclusive os dons que se manifestam, tudo. Aí você tem que crescer e amadurecer como um bom soldado. E nenhuma criança vai para a guerra. Comece a pensar sobre isso, quem você se tornou em Cristo, para você não ficar perdendo tempo com coisas que não edificam, distraída com as coisas do mundo. Porque você não precisa de muito. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos, desejando ficarem ricos, a si mesmos se transpassaram com muitas dores. A si mesmos se prejudicaram. Então vamos continuar aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Rita, prova. Se alguém chega para mim e fala, prova que você é filha da Deusdete e do seu Luiz. Não vou perder tempo provando nada, eu sei que eu sou filha, porque você que está desconfiando, você que vai buscar. Eu não, eu já sei quem eu sou. Você que tem que descobrir que eu não sou, não eu já sei quem eu sou. Satanás vai usar sempre as mesmas estratégias. Você não tem que provar nada, você é filho. Você é filha de Deus, você nasceu, foi gerada por uma palavra incorruptível. Você nasceu em um mundo injusto, mas você foi tirado, transportado da morte desse mundo injusto para o verdadeiro reino
de Deus em Cristo. E esse reino está dentro de você, implantado dentro de você. Do mesmo jeito que Deus governa o céu, Ele quer governar aonde você está. Para isso, Ele precisa da sua autoridade. Então comece a pensar no poder de ser filho de Deus. Olha o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Jesus disse. Olha só, Satanás. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, de novo lá, atira-te abaixo, porque está escrito. Percebe a sutileza do diabo? Ah, você usou a palavra? Eu também sei usar a palavra. Ele usou o Salmo 91, que todo mundo ama, deixa aberto, acha que o Salmo 91, ele não tem poder nenhum, Salmo 91, na boca daquele que não conhece a verdade, que não tem a autoridade da fé na sua boca. É só você olhar para Satanás. Ele falou, está escrito, e citou o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Só que o escrito de Jesus tinha uma autoridade de fé, de posicionamento da verdade no íntimo dele. E destruía as mentiras, o cenário mentiroso de Satanás. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então comece a pensar nessa manhã. A confissão da verdade na sua boca. Você tem que ficar encharcado com essa palavra, para que diante de qualquer situação, circunstâncias, você fale essa palavra. Não é para Deus mudar Deus, Deus é imutável, é para mudar a condição do seu coração. Para que você ande cada vez nessa verdade de quem você é. Eu sou a mulher sábia que edifica meu lar. Eu faço bem sim ao meu marido todos os dias da vida dele. Eu sou honrada sim pelos meus filhos e pelo meu marido. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu tenho veste de força e dignidade. Eu tenho sabedoria na minha boca, eu falo com sabedoria. A instrução da bondade está nos meus lábios. Essa sou eu. E você se enxerga assim. E você tem a autoridade da fé em você assim. Você vai falando, eu tenho vestes de força e dignidade. Eu sou um homem de mãos santas. Eu sou sim um homem de mãos santas. Eu amo sim a minha esposa como Cristo ama a igreja. É você que vai determinando. Sede santos, ele diz, porque eu sou santo. O que eu posso devolver para Deus nessa manhã por cada benefício que Ele tem feito para mim? Como que eu posso retribuir a Deus? Andando em santidade. Dizendo, eu sou propriedade exclusiva do meu Pai. Eu ando em santidade. Eu penso como Ele pensa. Eu vou ouvir o que Ele ouve. Eu vou falar o que Ele fala. Eu vou ver o que Ele vê. Você vai se conformando com essa verdade da palavra de Deus. Você se conforma com essa verdade. Você vai aceitando. Eu sou um homem casado. Eu sou uma mulher casada. Enquanto eu sou casado, enquanto eu sou casada, enquanto eu posso estar em um relacionamento horrível,
mas você ainda é meu marido, você ainda é minha esposa. E eu vou andar nessa verdade. Lógico, para quem é nascido de novo, para quem não é nascido, não tem esse entendimento. Então você tem que começar a pensar e andar segundo o que Deus diz. Você não pode concordar com a fornicação dos seus filhos. Eles não entendem, mas você entende. Então você não contribui, você não coopera para isso. Ah, mas eles dormem juntos lá longe. Isso é problema deles. Na minha casa, não. É você ir orando e mostrando. Não é pagando uma viagem para os dois viajarem. São casados? Você vai usar o seu dinheiro, que é santo, para isso? Você conhece a verdade. Eles não. Eles têm a promessa. Porque nascer de novo não é só você falar, existe uma verdade em você. Você nasceu de novo. E você vai proceder com uma consciência nova hoje. Você tem uma verdade e aquilo vai fazendo você abandonar práticas erradas, práticas que não são boas, que não funcionam. Lembra da mulher de Samaria? Chama teu marido. Ela estava diante da verdade. Jesus olhou para ela e disse, chama teu marido. E quando você está diante da verdade, você fica desnuda, não dá para dizer. Ela disse, não tenho marido. Disseste bem, falasse, você falou a verdade. Ela disse, porque ele disse, esse que está com você não é seu marido. Você é profeta. Como que você sabia, Jesus? Comece a entender, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Ele não é mais teu patrão, você peca se você quiser. Por isso que a verdade vai dizer, você quer me seguir, Rita? Deixa tudo para trás, pega a tua cruz e vem após mim. Pegar a cruz significa morte, vai morrendo a tua vontade. E estabeleça a minha vontade na sua vida. Comece a pensar. Oh, aleluia! O nosso Deus é bom. A palavra de Deus é verdade, a única verdade sobre toda situação, toda circunstância, para todas as pessoas em todo o tempo. Não importa. A palavra nunca falha, Deus nunca falha. Ele não muda. Então, quando Jesus afirmou, ele afirmou uma verdade estabelecida por Deus. E a mentira de Satanás ficou exposta. Então comece a se firmar nessa verdade. Comece a se firmar nisso. Pega Marcos 11. Vamos entender quem somos. Poder dessa palavra na nossa boca, mas você vai passando o tempo e você vai deixando as práticas antigas. Você vai abandonando essas práticas antigas. De falar mentira. De fingir que está tudo bem. Quando não está nada bem. E você vai buscando nele força para sair de uma condição. Não é errado você ser, não é vergonha você ser atacado por enfermidades. Estamos em um mundo caído, um mundo morto. Enfermidades vão atacar o nosso homem exterior, o nosso odre velho, ele aceita. Só que você vai, não é falar, eu sou curado, eu sou curada. Você vai entendendo, eu sou filha, eu sou filha. Você vai entendendo as coisas. Você vai compreendendo, vai se firmando nessa verdade. E as coisas vão avançando em você dessa verdade mesmo, sendo estabelecida no seu íntimo. Não, a palavra do meu Pai é a verdade para mim, eu fui salva, eu sou salva. Eu não tenho que mais, eu não vou mais, eu não tenho que perecer nessa situação e circunstância.
Palavra de Deus é a verdade. E ela foi estabelecida no céu. Oh, aleluia! E essa confissão vai mudar toda a sua situação. Porque o nosso problema quase sempre é a maneira errada do nosso pensamento. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então eu tenho que pensar segundo o que Deus pensa. E se você pensa errado, a sua atitude é errada. Mas se você pensa certo, a sua atitude é correta. Você vai abandonando as coisas erradas. Eu nunca mais esqueci de um homem. Foi bem marcante para mim, porque há muitos anos eu conheci, falei a palavra para ele. Ele foi um dia na minha casa, numa segunda-feira, ele me ligou e disse assim, você pode falar um pouco comigo agora? Falei, sim, falei. E aí ele sentou comigo e disse, eu jamais diria que aquele homem era um homem adúltero. Nunca. A postura dele, o jeito que ele falava, a maneira como ele se comportava. Ele disse para mim, olha, eu passei o final de semana, ele era recém-convertido, lendo a palavra. E eu não conseguia parar de ler a palavra. E eu tomei uma decisão. Eu tenho uma amante há muitos anos. E se você perguntar para mim, se eu olhar para os meus sentimentos, eu gosto dela. Só que quando eu olhei a palavra, eu vi o lugar que eu estava. E eu entendi que eu posso sim amar a minha esposa. Eu posso sim. Eu posso mudar toda uma situação. Eu não quero, eu amo Jesus, ele disse. Eu não quero mais continuar nessa mentira. Eu fui fiel à minha esposa, ele tinha mais de 20 anos de casamento. Eu fui fiel à minha esposa só no primeiro ano, ele disse. Só no primeiro ano. Durante todos os anos eu fui infiel. E essa última que está comigo, faz 8 anos que eu estou com ela. Mas eu vou dizer para ela que eu não quero mais. Ela seguiu o caminho dela. Eu quero retomar tudo na minha casa. E eu fiquei perplexa. Porque eu não falei nada para ele, eu nem sabia que ele estava em adultério. Eu olhava para ele, eu podia jurar qualquer outra pessoa. Ele tinha uma postura muito séria. Para você ver, você fica exposto à palavra, a palavra te convence, você abandona aquela prática errada. Você tem força no íntimo para abandonar. Não é uma conversa blá, blá, blá. A pessoa decide no íntimo porque foi convencido pela palavra e muda a sua vida. Percebe? A palavra tem que fazer algo em você, tem que mudar a sua vida, mudar seu comportamento, seu pensamento. Você não pode continuar do mesmo jeito. Você roubava, deixa de roubar. Agora você conhece a verdade, rouba e continua roubando. Então você está enganando alguém, você não entendeu, você não nasceu de novo. E olha só Marcos 11. Ao que Jesus, versículo 22. Vou começar do 20, porque Jesus amaldiçoou a figueira e quando ele passava pela figueira junto com os discípulos, a figueira tinha secado. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, qualquer pessoa disser, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. É essa pessoa que fala, qualquer pessoa que falar, sem duvidar no seu coração. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco.
É fé. Crer. Trazer a sua memória. Quando Deus falou para Abraão, olha e conta as estrelas no céu, Abraão, assim será seus descendentes. Todas as vezes que ele olhava para o céu, eram tantas estrelas, tantas. E ele foi crendo, ele foi trazendo a memória, a palavra, a esperança, foi chamando a fé. Então nós temos que encharcar o nosso coração com a palavra de Deus que vai trazer benefícios para nós. Se você passa o tempo todo só ouvindo notícias ruins, se você passa o tempo todo só vendo coisas que combatem a sua fé, o diabo vai tentar combater a tua fé. É que nem uma pessoa que trabalha com doentes o tempo todo, ela só vê aquilo vai, se ela não se fortalecer, se edificar, ela vai crer mais no que ela está vendo, as pessoas perecendo, do que na palavra que é a verdade. Então a imagem na sua frente tem que ser sempre a verdade. Não, o Senhor tem para mim isso na palavra. Cada promessa dele existe um sim, cada promessa. Ele tem promessas para mim. O meu casamento, o meu filho, os meus negócios. Existe uma verdade. Então a confissão da palavra vai mudar a circunstância, vai mudar. Pega comigo Salmo 19. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 19. Pega o versículo 14. Satanás jamais consegue resistir à palavra de Deus que você vive e pratica. É impossível. Ele não consegue resistir. Uma palavra que você vive, que você pratica. Então, comece a pensar em mudar a sua maneira de pensar. Nós temos que ter uma fé funcional, que realmente produza frutos. Algo que... E isso tem que ser na nossa vida diária. Não pode ser lá longe. Todo dia você está praticando a sua fé em tudo. Como esposa, como empresário, como pessoa. Nós fomos chamados para falar palavras não torpes, mas palavras que edificam. Mas para eu falar uma palavra que edifica, eu tenho que estar cheio com essa palavra. E não só vou falar palavras que não edificam, que não me fortalecem, que não me ajudam. Não é repetir por repetir, que nem um papagaio. É a autoridade que você vai tendo. Você não tem que falar, você vai vivendo isso diante das pessoas. Você vai chegando e vai tendo sabedoria. Você vai olhando uma pessoa e você vai... Vamos pegar a sua empresa. Você, pai, eu te agradeço pela sabedoria dada aos funcionários, para que não haja desperdício de material, para que não haja perda de tempo. Dê sabedoria, pai. Traga entendimento a eles. É você que vai observando o poder da sua oração nos departamentos, na sua vida, na vizinhança, na sua cidade. Você vai sendo algo bom. Eu não falo mal da minha cidade, porque eu não vejo a minha cidade ruim. O comércio da minha cidade é abençoado, sim. A minha cidade é abençoada, porque nós estamos aqui. Aonde você coloca a planta dos teus pés, aquele lugar é abençoado. Você tem autoridade ali. Aqui você prospera, porque o Senhor é com você. Você não tem que sair daqui para prosperar. Porque o dono, o Senhor da prosperidade é com você. Comece a pensar diferente. Porque senão o diabo, se ele pegar esse ponto fraco em você, você vai ficar indo de cidade em cidade, de falência em falência. E vai passar a vida toda assim. Porque a Bíblia garante para você, aonde você estiver, eu estarei com você. Quando você entra e quando você sai, eu estarei com você.
Estarei todos os dias com você. Comece a trazer a verdade para você não sair por aí atrás do vento, correndo atrás de alguma coisa que não é real. Satanás jamais consegue resistir à palavra que você vive e pratica. Guarda isso. Então vamos ter uma fé funcional que realmente produza em nossa vida diária o quê? A riqueza do Evangelho. Produzir a riqueza do Evangelho. Olha o Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Seja agradável a minha vida, Senhor, diante de ti. O Senhor olhe para mim e o Senhor veja o meditar do meu coração, as palavras que estão saindo dos meus lábios. Aleluia. Pega 2 Pedro, eu vou terminar em 2 Pedro nessa manhã, lá no final da Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Bem lá no final. Olha Pedro aqui, apóstolo Pedro, falando. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento. Não sabe quem eu sou, nem sabem quem se tornaram em mim. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser sem fruto ou inativo. O Satanás não vai conseguir te parar pela falta do seu conhecimento. Então você tem que crescer na sua salvação, no conhecimento de quem é Deus, o que Ele diz para você a respeito de todas as coisas, sobre a sua própria vida. Você tem que aprender a confessar quem você se tornou. Quem é a sua casa, quem é seu marido, quem são seus filhos. Existem mudanças necessárias em nós. Olha só, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, cada vez mais entendam quem vocês se tornaram em Cristo. Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo para serem família de Deus. Então comece a trazer à memória a sua salvação. Você não é qualquer pessoa, não trate de qualquer jeito a sua salvação. Não tropeçareis em tempo algum, ele fala. Aleluia. Versículo 11.
pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, aleluia! E olha como que Pedro termina aqui, pega 2 Pedro 3,18. E eu quero terminar com essa carta final de Pedro, ele falando, olha, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, de doutrinas erradas, pessoas que pregam fora da verdade, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer nessa graça, nesse conhecimento. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então nós temos que crescer nessa verdade. Não somos qualquer pessoa. Deus nos ama, então vamos aprender a confessar essa verdade. Você está enfrentando uma situação, uma circunstância, o que Deus diz a respeito dela? Você está preso no pecado? O que Deus diz a respeito do pecado? Que o pecado não tem mais domínio sobre você, fale a verdade. Pai, eu te agradeço porque o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Obrigada, Pai, porque o pecado foi vencido na cruz. Ele não pode mais me dominar. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou livre, eu sou santa, justificada. Não fica na condenação, levanta, sacode a poeira e começa a se posicionar. Então eu não tenho força ainda, vai orando em línguas, vai se edificando a tua fé, se fortalecendo, vai confessando a palavra, vai lendo a palavra. Ah, Rita, eu não consigo ler. Comece com pouco. Pega o Salmo número 1, vou ler o Salmo número 1 hoje. Amanhã eu vou ler o Salmo número 2. Depois de amanhã o Salmo número 3. E de repente eu vou voltar e vou ler o número 1, o número 2, o número 3. E vou ler o 4. E vai enchendo, você que vai escolhendo. O que você vai fazer com o seu tempo? Então aprenda de 24 horas do dia a pegar um pedaço do seu tempo e passar com a palavra de Deus, passar com o seu Pai Celestial. Nós estamos indo rumo ao céu, que não é a última parada. O milênio se aproxima. O governante que vai governar por 1000 anos, que é Cristo, e governaremos com Ele. Esse tempo de justiça está se aproximando. Não há mais tempo para você perder, distraindo com as coisas do mundo. Porque o mundo, já vai usar o mundo para roubar de você a verdade. Se firme. Olha Pedro dizendo, eu não continuei lendo outras partes, ele fala assim, olha, eu estou indo embora, já está chegando a minha hora, mas eu quero reforçar o que vocês tragam à memória, se firmem na prática da verdade, se lembrem disso. Então vamos nessa manhã, vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos agradecer a Deus porque Ele é o Deus que nos sara, que nos liberta, que nos cura. Toda operação demoníaca que combate a nossa fé seja afastada nessa manhã. Alegra teu coração nessa manhã, você não está sozinho, você não está sozinha, não importa em que situação você se meteu. Existe uma verdade eterna e inabalável, que é a palavra de Deus. Ela é a verdade para todos nós, em qualquer tempo ou época, é a verdade. Pai, nessa manhã, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é cura para nós nessa manhã. A tua palavra nos sara nessa manhã. A tua palavra é como uma flecha de fogo que vem sobre nós e destrói as mentiras de Satanás. Todo o cenário de mentira, Pai, que Satanás colocou diante dos nossos olhos nesta manhã. Todo o cenário mentiroso, todas as improbabilidades dele, tudo aquilo que ele diz para nós que é impossível. Pai, nessa manhã todo esse cenário seja destruído, todo esse cenário pegue fogo, toda operação das trevas seja nada no nosso meio. Diabo, tira tuas garras de nós esta manhã.
Diabo, tira tuas garras de tudo que nos pertence nessa manhã. Tira tuas garras da nossa vida, da nossa casa. Você está ilegal. Você simplesmente está ilegal, ilegal. Nós tomamos autoridade no nome de Jesus e vamos contra você. E toda mentira que você contou, tudo que você tem provocado, seja detido nessa manhã no poder do nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua paz. A tua perfeita paz, a tua maravilhosa paz. Muito obrigada, Senhor, pelo nosso corpo curado, pelo nosso corpo sarado nessa manhã. Obrigada pelos nossos celeiros fartos, Pai, da tua provisão. Obrigada, Senhor, porque nós não fomos para a guerra por conta própria. Tu és o general dos generais, Jesus. Tu és aquele que está conosco nesta manhã, Jesus. Tu és aquele que fortalece os nossos pés na rocha. Tu és aquele que coloca um canto de vitória dentro de nós, um canto de vitória, um canto de vitória. Não temos medo, Pai. O Senhor está conosco. O Senhor traz à existência aquilo que não estamos vendo. O Senhor traz a existência, o Senhor nos ama, o Senhor é bom para nós, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Pai, pela vitória que o Senhor libera a nós nessa manhã, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém.